quantas vezes você não perde cliente para o seu concorrente simplesmente porque você não posta conteúdo? Nos últimos dias eu estava analisando um caso curioso. Uma moça que hoje é uma das maiores social medias do mundo e ela tem centenas de clientes com planos que chegam a mais de US$ 5.000. E ao mesmo tempo eu vi muita gente dizendo que o trabalho dela é ruim. Se ela é ruim, se ela é boa, eu não sei. O trabalho dela, pra mim, inclusive, parece ser muito bom. Mas o que importa aqui é uma coisa que você provavelmente já viu acontecer muito. Provavelmente você já viu aquele profissional que não é bom, às vezes ele nem sabe o que ele tá falando, mas ele ganha mais dinheiro do que você. Simplesmente porque ele sabe produzir conteúdo, ele sabe se comunicar, ele sabe o que falar nas redes sociais. Enquanto isso, profissionais muito melhores, que talvez seja o seu caso, ganham menos que ele. Tem menos cliente, tem agenda menos cheia, consegue cobrar menos. Se cobra mais, os clientes reclamam. Isso não acontece por acaso, tá? E não é só com você que acontece. Na verdade, isso é muito comum nos dias de hoje. Porque você não tem só que ser bom, você precisa parecer bom. Você precisa que o máximo de pessoas te conheçam e confiem em você. Acredite, profissionais medianos que sabem produzir um bom conteúdo, que sabem se posicionar, vão ganhar muito mais dinheiro do que aqueles profissionais excelentes que não gravam conteúdo, que ficam só nos bastidores, aqueles low profile. Simplesmente porque hoje as novas gerações e até as mais antigas, quando elas querem alguma coisa, elas procuram no Google, elas procuram no Instagram, procuram no YouTube, e se elas não te acham, elas vão achar um outro profissional e vão fechar serviços com esse profissional. E pode ser que esse profissional seja pior do que você. Isso não acontece só com profissionais, isso acontece com qualquer tipo de empresa. Pensa comigo. Vamos supor que você vai viajar, você vai para uma cidade que você não conhece, não sabe quais são os bons restaurantes e você quer ir numa pizzaria. O que você faz para encontrar uma boa pizzaria? Procura no Google. Se tiver uma pizzaria que é excelente, a melhor, mas não tá no Google, que é muito difícil, você não vai nela, simplesmente porque você não a encontrou. E isso acontece o tempo todo. Você deixa de conseguir um monte de cliente, um monte de negócios que você poderia fechar, um monte de serviços que você poderia pegar, simplesmente porque você não produz conteúdo. Ah, porque eu não gosto, eu acho chato, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu quero ser low profile. Eu te entendo perfeitamente. Esse canal é novo, inclusive, eu comecei a produzir conteúdo agora. Inclusive, segue aí. Mas se você tem esse pensamento, então você está desperdiçando a maior oportunidade que você tem pela frente de fazer mais dinheiro, conseguindo mais cliente, mais paciente, o que quer que seja. Sinceramente, eu fico puto da vida quando eu vejo alguém que ganha vida com a internet, faz lançamento, vende curso, infoproduto, mentoria, ou então vende serviço e não produz conteúdo, não gosta de produzir conteúdo, acha que produzir conteúdo é um parto. A verdade é que hoje em dia todo mundo precisa ser um produtor de conteúdo. Ou então, logo, logo vai ser engolido pela concorrência. Pessoas que são piores que você, têm menos conhecimento que você, só que sabem conseguir cliente utilizando as redes sociais. Coisa que muitas vezes você não faz. Ah, mas eu rodo tráfego. Tá bom, o tráfego funciona muito bem, mas você fica dependente de colocar dinheiro para conseguir novos clientes. E pode ser que em algum momento tenha mais impostos, como o Meta começou a cobrar imposto agora, e você vai começar a ter menos resultado. Enquanto se você produz conteúdo, tem uma audiência que te acompanha, isso vai até ajudar você a ter mais resultado no tráfego. Além disso, você vai ter clientes entrando todos os dias sem ficar gastando financeiramente com isso. Com isso, a sua margem fica ainda maior. Tá, então o que você precisa, meu jovem gafanhoto, para começar a ter resultado de fato, para começar a produzir conteúdo e fazer conteúdo bom, mesmo que você seja iniciante? Você só precisa pensar do lado do consumidor. Você não vai sentar, falar sobre um assunto chato, super técnico, a pessoa vai pular. A minoria das pessoas estão no Instagram para aprender alguma coisa. Elas estão lá para se divertir, para não pensar, e pode ser que ela queira aprender, que ela seja uma pessoa estudiosa. Só que justamente nesse momento que ela entra no Instagram, ela tá sem saco. Ela só quer ver alguma coisa que vai divertir ela. Não precisa ser uma dancinha, mas alguma coisa que vai ser mais leve, vai ser mais tranquilo de assistir, não vai ser um conteúdo técnico como se fosse um curso. Então, a nossa missão como produtor de conteúdo é transformar algo que seria chato em algo gostoso de assistir. E eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você venda um curso de storytelling, de como contar histórias melhores. Uma coisa é você sentar todo pomposo e falar: olha, você precisa aprender storytelling por conta disso, disso, disso. Outra coisa é você fazer um vídeo como este. What I would do if I had to rebuild my storytelling account from scratch. Firstly, I'd start with a mantra. My first videos didn't have a clear message or a followable goal. Olha o formato de edição, olha o formato dos ganchos que ele utiliza.
É algo que é muito mais provável a pessoa assistir do que um curso chato no Instagram sobre storytelling. Porque ele tá mostrando ali de maneira visual, ele tá editando de uma maneira legal. Ah, Gustavo, mas eu sou horrível de edição. Eu também, eu não entendo nada de edição. Mas você pode fazer conteúdos editados o básico, só o básico, cortando, colocando uma legenda e ainda assim ter muito resultado. Um outro exemplo é o Robert Rezende, brasileiro, que viralizou muito recentemente, cresceu, ele já tinha uma empresa, mas ele tá criando uma marca pessoal muito forte com conteúdos simples de se gravar. Tudo bem que ele é um ótimo comunicador, só que é simples de gravar, é simples de editar. Na verdade, que nem tem edição os conteúdos dele e funcionam muito bem. Dá uma olhada. Olha a quantidade de visualizações. Você vai. Você quer ver um homem que vai sofrer muito na vida? É o que abandonou uma mulher correta por Paquinga, a dos negócios giratórios. Ó, é ele conversando, normal. Quando a mulher é bonita e pobre, por que perigo? Sem uma edição complexa. Aqui é estilo de caixinha de perguntas, ó. E um terceiro exemplo que eu acho muito bom é o Henry Armelin. Ele faz um conteúdo que é um mix de curiosidade com um conteúdo que vai ser útil e te prende até o final. E é uma edição até que simples. Ele coloca alguns takes do que ele tá falando para deixar mais claro. Esse é o Henry. Dá uma olhada no estilo de conteúdo. Esse cara é um dos milionários. Esse empresário americano é conhecido. Esse cara atraiu a atenção. Tá vendo que ele começa sempre da mesma forma? Ele entrega um conteúdo que é curioso, que é útil e que as pessoas querem assistir até o final. Só que no geral é algo bem simples de se fazer, mas você nem precisa começar com algo tão complexo assim. Você pode começar igual o Robert, ou então simplesmente começar. E aqui vão 3 pontos importantes que você precisa se atentar antes de fazer um vídeo. O reels dela o dia todo. Você precisa fazer com que ela queira parar 3 segundos pelo menos para te assistir. Você precisa comprar os primeiros 3 segundos dela. Porque com isso, ela vai pensar, putz, será que vale a pena eu assistir mais 5 segundos? E você vai comprando esse tempo dela. Ela assiste mais 5, vai pensar, será que vale a pena assistir mais 5? E vai aumentando, até que ela chega no final desse vídeo. Mas tudo começa com um gancho. Existem 3 tipos de gancho. O primeiro, o gancho verbal, aquele que você fala. E geralmente as pessoas pensam que esse é o único e o mais importante. Mas existe também o gancho 2, que é o gancho visual, é o que ela vê nos 3 primeiros segundos. E geralmente esse é o mais importante, porque muita gente vê o Reels no mudo. Então se ela vê algo que chama atenção, pode ser simplesmente uma quebra, uma transição, um movimento simples que você faz, ou algo que você utiliza, algo que você está segurando que vai chamar a atenção dela e já faz com que diferencie o seu conteúdo dos outros. E também tem o terceiro tipo de gancho, que é o gancho escrito, o que você escreveu na tela. Pode ser que seja simplesmente uma legenda, ou então escrito naquele formato nativo do Instagram, ou então uma caixinha de perguntas escrito na tela de algo que ela tem ou curiosidade, ou algo que se conecta pelo momento que ela está passando. Isso também é um gancho escrito. E se você puder juntar os 3, é claro, é o melhor dos mundos. O segundo ponto é o seu conteúdo. É você falar algo que seja útil para a pessoa e que faça com que ela queira ficar até o final. Você pode fazer isso por meio de listas, por meio de passos. Você fala, são 3 passos que eu vou te contar. Conta os 3 passos. A cada passo que você fala, ela quer mais ficar até o final. Você pode fazer isso por meio de contar histórias. Aqui o importante é você entregar algo que seja útil, algo que seja valioso para essa pessoa. Entregue valor. Essa é a regra. E o terceiro ponto é a edição. Corta tudo aquilo que é chato, aquilo que não combinou, aquilo que não faz sentido. Corta o momento que você fica falando, corta o momento em que você respira demais, que você pensa demais. No geral, corta o que tá chato, corta o que tá cansativo, corta o que tá confuso. Não precisa de uma mega edição, não precisa colocar transições. Na verdade, se você não é um ótimo editor, nem tenta fazer essas coisas. Faz o básico, faz o simples. Porque se o conteúdo ficar too much, pode ser que a pessoa saia justamente por isso. Beleza? E coloca uma legenda, porque muita gente vê no silencioso. Agora eu vou te contar o segredo para você ficar foda, mesmo que você seja horrível em produzir conteúdo. Primeiro, pesquisa bons produtores de conteúdo no teu nicho, no teu mercado. Pessoas que têm bastante seguidores, pessoas que têm bastante visualizações, pessoas que aparentam ser boas. Lista umas 5, 10, 20 pessoas. Depois, entra no perfil dessas pessoas e lista quais foram os rios que melhor performaram. Coloca tudo em uma planilha, com qual é o gancho, qual que é o conteúdo, qual que é o gancho visual, o que ela está fazendo nos 3 primeiros segundos, seja visual, verbal, seja escrito.
o que ela tá falando, quantas visualizações tem, qual formato ela tá utilizando. Ah, Gustavo, o que é formato? O formato é o estilo de conteúdo. O modelo de conteúdo que ela está utilizando. Por exemplo, tem o formato podcast. Quando o Flow viralizou lá no início, muita gente começou com esse formato podcast. E ao ver o formato podcast, muita gente parava porque pensava que seria um conteúdo curioso ou valoroso. Tem o formato caixinha de perguntas, que muita gente faz e funciona muito bem porque é nativo do Instagram. Tem o formato com flip chart, ou quadro branco, ou algo assim. Tem um formato que as pessoas estão utilizando por agora, que é o formato palestrinha, que faz meio que um slide, vai apresentando, seja numa TV, como se fosse uma palestra de escola mesmo, sabe? Mas você não precisa fazer algo muito complexo, muito complicado. Vai testando, vendo o que funciona pra você, o que é mais fácil, o que é mais simples, até que você ache o seu modelo de produzir conteúdo, o seu formato, algo que funcione pra você. O mais importante aqui é você manter a constância, porque o seu primeiro conteúdo provavelmente não vai ser bom. Talvez o segundo melhore, o terceiro melhore, mas de regra, escreve uns 20 a 30 conteúdos, grava todos eles e vai postando, seja um a cada dia, seja a cada 2 dias. Mantenha a constância, porque o Instagram vai entendendo sobre o seu perfil, quem você quer atrair, qual o público que vai comprar de você, qual público vai reter mais nos seus conteúdos, e você vai criando inteligência também na forma de gravar, na forma de editar, na forma que você fala. Então pode ser que o seu primeiro conteúdo não dê muito bom. Só que passa um tempo, você posta 20, 30 conteúdos e depois você posta o primeiro e pode ser que ele performe muito bem, simplesmente porque o seu Instagram adquiriu inteligência. Pode ter certeza que depois de produzir 30 conteúdos, você vai olhar pro primeiro e vai falar, putz, não era tão bom. Mas eu comecei só por isso eu cheguei nesse 30º conteúdo e agora tá dando certo. Isso é muito melhor do que daqui a 1, 2, 3 anos você olhar pra trás e falar, cara, por que eu não comecei antes? O meu concorrente, que é pior do que eu, tá tendo mais cliente, tá fechando mais negócio, porque ele simplesmente produz conteúdo e sabe produzir conteúdo. Agora eu tenho que começar do zero. E você pode fazer isso agora, pra daqui 1 ano, 2 anos, a sua vida tá totalmente diferente. Enfim, eu comecei, começa aí também. Qualquer dúvida, comenta aqui, espero que eu tenha ajudado. Valeu!